Olá, meu nome é Arielle, eu sou nutricionista e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa maratona de vídeos nesse mês de agosto falando sobre nutrição. E o assunto de hoje é um assunto tão falado quanto o assunto da semana passada, que era o jejum intermitente. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da dieta low carb. Bom, a dieta low carb, a estratégia low carb, ela é muitas vezes mal compreendida e levada de uma maneira errada. Bom, a palavra low em inglês significa baixo e ela não diz respeito somente à quantidade de carboidrato, mas principalmente a respeito da qualidade dos carboidratos utilizados nessa dieta no período da estratégia. Ou seja, durante a estratégia low carb, nós devemos utilizar carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, carboidratos que vão estimular pouco a insulina após o seu consumo. Em uma dieta low carb, o que nós devemos nos preocupar é com o índice glicêmico e com a carga glicêmica dos carboidratos que nós ingerimos, pois o objetivo dessa dieta é causar a dessensibilização das nossas células. Porque ao longo da vida, com uma dieta rica em carboidratos refinados, farinha branca, açúcar branco, a nossa célula ela acaba produzindo muitos receptores para receber esse açúcar. E isso causa muito mais vontade de comer doce. Então, o objetivo da dieta low carb é fazer com que a nossa célula pare de produzir tanto receptor para o consumo de açúcar, fazendo então com que a nossa vontade de consumir esses açúcares, esses alimentos mais refinados, diminua com o passar do tempo. Então, por isso é tão importante que durante a dieta low carb, eu e você tenhamos um controle maior sobre o índice glicêmico dos alimentos que nós consumimos. Nós diminuímos o estímulo para produzir esses receptores conforme nós diminuímos a demanda. Então, quanto menos carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, com muito açúcar refinado, nós consumimos, menor é o estímulo para produzir esses receptores. E quanto menor o estímulo para produzir esses receptores, menos vontade de doce nós temos, menos vontade de comer esses açúcares refinados nós temos, mais facilidade para produzir outros tipos de receptores na nossa célula, como por exemplo os receptores de gordura, que vão fazer com que a gente utilize gordura para para forma de energia, para fazer com que nós utilizemos então a gordura como substrato energético, não somente o carboidrato. E um dos maiores erros que existe durante o processo de fazer essa estratégia nutricional é que muitas vezes as pessoas elas acabam compensando à noite, então passam o dia todo comendo alimentos de baixo índice glicêmico e aí quando chega à noite decide comer um carboidrato, o resto da quantidade que falta para bater a meta de carboidratos, vai e utiliza um carboidrato de alto índice glicêmico. Quando isso acontece, é como se a gente tivesse jogado todo o nosso trabalho fora, porque a nossa célula vai lá e produz mais receptores para poder receber esse carboidrato. Então, esse trabalho de dessensibilização, ele é jogado fora. Por isso que durante a estratégia da low carb é muito importante a periodização das refeições corretamente, ou seja, distribuir os carboidratos de maneira inteligente na dieta. Por exemplo, se uma pessoa ela precisa consumir 30 gramas de carboidrato durante o dia nessa dieta low carb que ela está fazendo, e ela decide que ela vai comer só no horário do jantar. Não é assim que deve ser feito. A distribuição deve ser feita durante as refeições de almoço, o café da manhã, o lanche da tarde e o jantar, para que haja realmente e cumpra esse papel da dessensibilização das nossas células durante esse processo de emagrecimento. Durante essa estratégia, nós precisamos aprender a olhar para o alimento, não só ele individualmente, mas para o prato como um todo. Então, por exemplo, durante uma estratégia de low carb, a pessoa quer comer arroz branco, dá pra gente incluir o arroz branco. Porém, vai depender da quantidade, não vai dar pra colocar, por exemplo, 150 gramas de arroz branco. Mas dá pra gente colocar 2 colheres de sopa, por exemplo, e adicionar proteínas, fibras e gorduras nessa alimentação, nessa dieta. Então, por exemplo, 2 colheres de arroz
mais legumes crus, os legumes cozidos, mais uma boa proteína, mais fonte de gordura boa, já vai fazer com que o índice glicêmico dessa refeição diminua, cumprindo assim o papel da dessensibilização das nossas células. Então, sempre procurar, se for comer um carboidrato que ele tenha um índice glicêmico um pouco mais alto, associar ele a uma fonte de fibra, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa. Por exemplo, pão branco. O pão branco ele é feito com farinha de trigo branca, farinha refinada. Então, uma estratégia inteligente é trocar esse pão branco por um pão integral, porque ele vai ter mais fibras. E vou rechear ele com uma geleia rica em açúcar, que vai aumentar ainda mais o índice glicêmico da refeição? Não, a gente vai rechear esse pão integral, por exemplo, com queijo cottage, com uma manteiga, por exemplo. Dá pra gente rechear ele também com requeijão, não esse requeijão industrializado, mas um requeijão de verdade, com creme de abacate, enfim, com alimentos que tenham um índice glicêmico baixo. A mesma coisa serve para frutas, por exemplo. Qual a diferença entre um suco concentrado de fruta e comer realmente a fruta com bagaço? Quando a gente consome só o suco, a gente tira toda a fibra do alimento, então o índice glicêmico sobe muito. Mas quando nós consumimos a fruta com bagaço, nós conseguimos diminuir, fazer com que essa refeição fique com o índice glicêmico mais baixo. Para facilitar a vida de vocês, agora para vocês escolherem bem os alimentos que vocês vão utilizar na low carb de vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde tem o índice glicêmico dos alimentos. E aí vocês vão poder escolher melhor os alimentos. Aqueles alimentos que tiverem um índice glicêmico abaixo de 50 são alimentos de baixo índice glicêmico. E aí são esses alimentos que vocês devem usar na alimentação de vocês. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu quero deixar algumas dicas para vocês fazerem, para vocês também alguns erros para vocês prestarem atenção e não cometerem durante esse processo, durante essa estratégia de low carb. E a primeira estratégia, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é cuidado com o excesso de proteína. Porque muitas vezes as pessoas acabam comendo mais proteína durante a dieta da low carb, e isso é muito perigoso. Então, algo muito comum de acontecer a pessoa tinha o costume de consumir 100 gramas de carboidrato na refeição, mais 100 gramas de proteína. Aí começa a fazer a low carb e decide diminuir o carboidrato para 60 e aumentar a proteína para 150. Muito cuidado, porque apesar da proteína nos dar saciedade, quando ela está em excesso, quando ela não foi bem calculada, a proteína ela pode sofrer um processo chamado neoglicogênese, que é a formação de glicose a partir de substratos que não são o açúcar, como por exemplo a proteína. Então, se a proteína estiver em excesso, corre o risco dessa proteína sofrer esse processo de neoglicogênese, formar carboidrato, e aí carboidrato em excesso leva ao acúmulo de gordura. Então, muito cuidado com a quantidade de proteína, calcule muito bem a sua quantidade de proteína quando você for fazer a low carb. Outro erro muito comum também, então a segunda dica, é prestar atenção na periodização das refeições. Muitas vezes as pessoas fazem a low carb todos os dias do mesmo jeitinho, da mesma forma, com as mesmas refeições, e o ideal é que haja uma periodização. Então, se um dia você toma café, almoça e janta, o ideal é que, sei lá, na próxima semana você coloque uma estratégia de jejum. Então, por exemplo, aí escolhe alguns dias para fazer o jejum. Então, ao invés de você tomar café, almoçar e jantar, você almoça, toma um lanche da tarde e janta. Sempre colocando estratégias novas para que o seu corpo não acostume. O nosso corpo ele tem a tendência de entrar em platô, de se acostumar. Por isso a gente sempre precisa colocar estratégias diferentes, sempre precisa estar estimulando o nosso corpo de maneira diferente. Então não faça todos os dias a mesma coisa, não coma todos os dias os mesmos alimentos. Comece a fazer a periodização das refeições, comer refeições diferentes, em horários diferentes. Terceira dica e muito importante é cuidado com o excesso de zero. Esses refrigerantes zero, esses alimentos que são zero, normalmente eles são adoçados com adoçantes artificiais. E esses adoçantes eles estimulam os receptores das nossas células da mesma maneira que os carboidratos. Então, não adianta nada você estar nesse processo de dessensibilização e você continuar utilizando os adoçantes, porque eles vão estimular da mesma maneira.
Então, vai diminuindo a quantidade de açúcar gradualmente. Pare de usar esses alimentos que são zero, porque eles vão estimular da mesma maneira. Ou seja, você vai ficar com vontade de comer doce do mesmo jeito. Então, vai acabar até atrapalhando no seu plano alimentar. Porque você vai continuar passando o dia inteiro morrendo de vontade de comer doce e não vai entender o porquê. O porquê tá aí, no excesso de alimento zero, no excesso de adoçante, que estão estimulando a sua célula da mesma maneira que o açúcar. Então, muita atenção com isso também. E por último, não menos importante não precisa tirar 100% dos carboidratos. É low carb, não no carb, não é uma dieta cetogênica. Então, aprenda a utilizar os carboidratos a seu favor. Por isso, não esqueça que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para que vocês tenham acesso ao índice glicêmico dos alimentos. Então, aprenda a usar os carboidratos a seu favor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você agora entenda um pouquinho melhor sobre o que é low carb, um assunto tão abrangente, um assunto tão interessante e que a gente pode sim usar ao nosso favor no nosso processo de emagrecimento. Um beijo, fiquem com Deus!